tarde, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um podcast Inclusão, Eis a Questão. Eu sou Fernanda. Pra quem já acompanha, né, que a gente, graças a Deus, tá com bastante gente acompanhando. Tá sentindo falta de uma pessoa, do Danilo aqui. O Danilo teve trabalhos pra fazer e hoje só vai eu sozinha, tá? E eu quero apresentar já o Oswaldo, que vai estar falando aqui com a gente sobre como é que é, Oswaldo. Se apresenta, por favor, querido. Olá, Fer, tudo bem? Muito bom estar com você novamente aqui no podcast Inclusão, Eis a Questão. Hoje nós vamos falar de uma ferramenta gerencial que a gente utiliza nas empresas que se chama IMGI, que é o Índice de Maturidade em Gestão Inclusiva, que é uma ferramenta aí que vai possibilitar que as empresas tenham um projeto que a gente pode considerar ele mais inclusivo, ou seja, né, com ações ali que vão de fato promover um melhor ambiente nas empresas, né, que ele seja mais inclusivo. Então, né, mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Então, que a gente possa falar aí do IMGI, que é essa ferramenta aí que de fato pode gerar impactos bem positivos na gestão de empresas. Que legal, Oswaldo. Obrigado, amor. É um prazer estar aqui com você de novo. Eu só quero te dar um retorno do outro episódio que a gente fez. As pessoas gostaram muito a respeito da NEA. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre a NEA, que é muito importante. E só que primeiro de tudo eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles eu não estaria aqui. Então vamos lá. A Gadalf, Cocan, Espaço Católico São Bento, Interarte, Dr. Projá, Farmaera, Paroímpa, Aneia, Lubrificantes Grossi, Well Informática, Clínica Intervivas, Igor Lorenzato, Assessoria Esportiva, Sorveteria Elite. Pessoal, muito obrigado, porque sem vocês eu não estaria trabalhando, não estaria propagando inclusão, não estaria recebendo tanto feedback positivo. Queria até mandar um beijo aqui pro pessoal de Natal, que falou que tá amando o podcast. Então, muito obrigado por tudo. E aí eu já quero aproveitar, pessoal, pra quem tá ouvindo aqui no Spotify ou pelo YouTube, dá aquela forcinha no canal pra gente. É só clicar em inscrever e apertar o sininho para que você possa ser computado e dar mais força para a gente propagar a inclusão. Mas voltando então, Oswaldo, fala um pouquinho desse índice de maturidade de inclusão aí, como é que funciona? E vamos lá, né, contando... Se você quiser falar um pouquinho da NEA ou depois, aí fica à vontade, querido. Não, ok. Não, então deixa eu já falar um pouquinho, né, no outro podcast a gente pôde falar um pouquinho da ANEA, que é a Associação Nacional do Emprego Apoiado. É uma associação hoje de nível nacional, aí, fundada pelo professor Romeu Sasaki, né, que nos deixou aí em 2022, mas deixou um grande legado aí, onde a gente tem hoje vários consultores de emprego apoiado, né, gestores profissionais dedicados aí a difundir, ou seja, a mostrar que a metodologia do emprego apoiado, ela tem um grande impacto aí nesses processos de inclusão das pessoas com deficiência no trabalho. Então, a ANEA é essa associação nacional que reúne aí de forma integrada, né, e coordenada, então, profissionais, pessoas com deficiência, familiares de pessoas com deficiência, empresas que querem, então, aprender sobre essa metodologia. Então, atualmente eu estou como diretor de projetos. Na gestão anterior eu estava como presidente, quando ainda na gestão do professor Romeu Sasaki, eu estive na vice-presidência. Então para mim é um orgulho muito grande poder participar dessa história e saber que a ANEA ainda tem muito a contribuir, né, para o Brasil e para o movimento das pessoas com deficiência, para a inclusão. Quem quiser mais informações aí, basta acessar o nosso site, que é o www.aneabrasil.org.br. Lá nós temos o conceito da metodologia, publicações. A minha tese de doutorado, que eu fiz na PUC Minas, tem uma versão lá disponibilizada, como outros estudos lá, dissertações de mestrado, tem outras teses de doutorado, artigos. Então,
para quem tem curiosidade, né, vontade de conhecer um pouco mais a metodologia, fiquem à vontade para acessar. E hoje uma das ações importantes que a gente faz na NEA é capacitar. Então a gente oferece cursos online, presencial, para a gente formar aí mais profissionais para atuarem nessa inclusão no trabalho, utilizando a metodologia do emprego apoiado. E eu posso Então, falar, pessoal, e eu pode posso falar. falar só cortando um pouquinho o Oswaldo, porque eu fui aluno do, eu fui aluno do Oswaldo, né, Oswaldo? Eu sou Sim. uma consultora, eu fiz a introdução do emprego apoiado como consultora, porque eu não estava conseguindo arranjar emprego, eu falei, eu vou fazer o curso. Então, quem tiver mais curiosidade, o curso é excelente. Eu acho que, eu acho propaga muitas pessoas para ajudar nessa questão da inclusão das pessoas com deficiência na empresa. E eu acho muito importante. E vamos falar, Oswaldo, sobre já catando esse gancho de como incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, vamos falar sobre o índice do IMGI, por favor. Ok. Vamos lá, Fê. Então, olha só, né? Como que começa essa história do IMGI, que é o Índice de Maturidade de Gestão Inclusiva. Essa história começa lá em meados de 2010, 2011. Né, fazendo um resumo aqui, eu comecei a trabalhar na área da inclusão em 2004, numa organização mineira que atende pessoas com deficiência. Então, comecei lá na função lá de gerente de projetos. Então, comecei a estruturar a área dessa organização para desenvolver projetos tanto na área de educação inclusiva, como na área também do trabalho inclusivo. E no decorrer dos anos, eu acabei me envolvendo um pouco mais com o programa na área do trabalho inclusivo. Então, durante muitos anos nessa organização, a gente atendia as empresas com o objetivo, então, de apoiá-las, assessorá-las para a contratação de trabalhadores com deficiência. Então, você tinha desde, né, quando a gente considera, né, a lei de cotas hoje aqui no Brasil, então, nós temos uma legislação que diz que empresas acima de 100 funcionários, elas têm obrigação legal para contratarem pessoas com deficiência. Então, a gente começa com um percentual lá de 2%, com empresa de 100 até 200 funcionários, e esse percentual vai aumentando 3%, 4%, e, por exemplo, empresas com mais de 1.001 funcionários precisam ter 5% dos seus colaboradores tem que ter algum tipo de deficiência. Perfeito. Então, nesse período, Feira, o que aconteceu? A gente começava, então, a assessorar as empresas, então a gente ia numa determinada empresa que ela falava quais eram as dificuldades, que não conseguia achar as pessoas, né? Isso é o que a gente mais ouve até hoje, né, Feira? Com certeza. Estamos em 2023, você vai numa empresa, aí você ouve, assim, da gestão, né, ou do diretor, da diretora de recursos humanos que fala, Oswaldo, mas não tem pessoas com deficiência, essa é a primeira fala. E a gente refuta isso, né? Ou seja, as pessoas existem, né? Segundo o IBGE, são aí quase 9 milhões de pessoas hoje no Brasil que poderiam atender os critérios da lei de cotas hoje, né, no país. Então, essa é a primeira questão. A segunda é falar assim, a nossa empresa não tem acessibilidade, né? Não tem elevador, não tem rampa. E aqui eu estou falando de acessibilidade arquitetônica, né? Eu poderia falar de outras também, comunicacional, pedagógica, atitudinal. Então, o que aconteceu, Fer? Durante, então, muitos anos aí, a gente foi atendendo várias empresas e a gente percebia que os problemas se repetiam, né? Você ia numa empresa, era o mesmo problema, ia na outra empresa, era o mesmo problema. Aí, o que aconteceu? Lá no ano de 2011, eu fui fazer um curso em São Paulo na área de gerenciamento de projetos sociais. Eu fui conhecer a metodologia do Project the Pro, que é um standard internacional, né, ou seja, um padrão de gerenciamento de projetos na área social. E lá nesse curso eu conheci uma ferramenta que media a maturidade de projetos sociais. Então eu voltei desse curso, né, gostei muito do material, né, como eu sempre trabalhei com gestão de projetos, gestão organizacional, planejamento, estratégia, eu sempre gostei de ferramentas, né, que nos ajudam ali a organizar as informações, né, organizar as etapas de um projeto, fazer um plano de ação, né. Você quer organizar as coisas, você me chama que eu sou bom nisso e gosto de fazer isso, organizar as ideias. Então, eu voltei dessa viagem com isso na minha cabeça, pensando,
Aí, literalmente, foi isso. Eu estava no avião, né, voltando para Belo Horizonte. Na época, eu morava em Minas Gerais, e de São Paulo para Minas Gerais. Então, nesse voo, eu começando, né, lendo o material, revisando o que eu tinha aprendido naquele curso, eu pensei assim, bom, se existe maturidade em gestão de projetos sociais, por que não existe também maturidade em projetos inclusivos? Perfeito. E assim foi a minha, eu falo, né, a gente chama que é o momento eureka, né? Aquele momento que a ideia surge. O Então, a insight. partir desse, literalmente o insight acontece, ele surge. Então, assim que eu voltei ao trabalho, eu comecei então a pegar essa ferramenta e fazer uma adaptação, ou seja, eu comecei a tematizar essa ferramenta. E se a gente for ver hoje no mercado, tem muitos modelos que a gente chama de maturidade, né? Maturidade organizacional, maturidade em projetos, enfim. Então, o que eu fui fazendo? Peguei, então, essa experiência que a gente já tinha de vários anos na época de atender as empresas que queriam contratar pessoas com deficiência e comecei, então, a pensar nas dimensões, nas variáveis. Então, a ideia surge realmente disso. Então, eu fiz uma adaptação de uma ferramenta para um outro tema, para um outro tipo de projeto. Então, assim que surge a ideia. Então, assim que a gente começou a organizar essas informações, então a gente começou a aplicar essa ferramenta já na época em Minas Gerais e começamos então a aplicar lá em várias empresas. E, por exemplo, em 2017 cheguei até a publicar um artigo acadêmico, então a gente chama que é o artigo do relato técnico. Ou seja, eu fui contando a história de como foi criada essa metodologia, como que surgiu a ideia. Aí eu fui para um congresso em São Paulo, que é do SINGEP, que é um congresso na área de inovação, de tecnologia, na área da administração. Apresentei esse artigo, né? Depois cheguei a fazer um outro artigo para a revista, na época da PAI São Paulo, que agora mudou de nome, é IJC, Instituto João Clemente. Por curiosidade, esse ano, agora de 2023, está para sair um e-book falando também um pouco sobre o MGI, que é um edital que a gente participou recentemente, então em breve eu já vou estar divulgando para vocês aí também. Então, de uma forma geral, Fer, essa é a história do início da ferramenta. Então, nós já trabalhávamos com isso, sentíamos falta de ferramentas de apoio, conseguimos fazer essa adaptação, e durante muitos anos, então, a gente aplicou isso nas empresas. Aí, só para encerrar essa primeira parte aqui da história, para eu daqui a pouco falar um pouco mais ainda sobre a ferramenta, como ela funciona. Aí, em 2018, eu me desliguei dessa organização, que eu trabalhei durante quase 15 anos já, nessa área da inclusão, e abri minha empresa de consultoria. Então, hoje, né, eu trabalho diretamente com essa ferramenta, eu continuo utilizando ela, atendo ainda de forma pontual algumas empresas, que eu tenho hoje várias atividades nessa área de gestão do terceiro setor, e recentemente eu estou buscando aí, né, conseguir encontrar um parceiro que a gente vai desenvolver um aplicativo sobre essa ferramenta. Então, nessa primeira parte aí, só para você entender o surgimento da ferramenta, então foi dessa forma. Que máximo! Que máximo! E aí, como é que foi o processo para incluir isso nas empresas, Oswaldo? Então, vamos lá. Então, uma vez que a gente montou a ferramenta, agora eu vou falar um pouquinho sobre como né, como funciona essa ferramenta. Então, imagina que nós temos, então, 5 dimensões dessa ferramenta, que a primeira dimensão a gente fala que é gestão, a segunda dimensão, prática de recursos humanos, a terceira dimensão, carreira, a quarta dimensão, acessibilidade, e a quinta dimensão, aspectos legais, ok? Então, essas são as 5 dimensões dessa ferramenta. E quando eu vou explicar agora um pouquinho sobre o que tem dentro de cada dimensão dessa. Então, nós montamos um questionário, um formulário hoje online, que imagina que você, Fer, você é uma diretora de recursos humanos de uma grande empresa, ok? Ou de uma média empresa, né, que seja empresas aí, apesar que a gente fala que existe a lei de cotas, mas eu posso aplicar o MGI para qualquer empresa, tá? Uma empresa de 5 funcionários, né, se ela quiser entender um pouquinho, né, como que ela deve contratar uma pessoa com deficiência, ela pode usar também o IMGI. Ah, tá, que legal, bom saber. Então, serve tanto para pequenas empresas quanto para grandes empresas, então, né? Sim. Querendo contratar a pessoa com deficiência, né? Exatamente. Ou seja, Oswaldo, não tem desculpa de não contratar a pessoa com deficiência, né? Exatamente. Porque geralmente, claro, a gente sempre fala, né, das empresas com mais de 100 funcionários que estão sujeitas a cumprir a lei.
Mas se a gente for pensar do ponto de vista de uma sociedade inclusiva, do direito ao trabalho, né, todas as empresas, independente do tamanho, até o microempreendedor individual, né, que pode ter 1 ou 2 funcionários, se eu não me engano, né, porque não, ele pode contratar pessoas com deficiência, né? Então, Com certeza. hoje, né, pegando o seu gancho aí, eu sou muito mais a favor da gente falar de uma sociedade inclusiva que não precisa de leis. Mas é claro que no Brasil hoje, se a gente não tiver as leis, né, para mudar essa visão, né, para criar cultura, né, no país, nas pessoas, na sociedade, de fato a gente tem, né, muitos desafios pela frente, por isso a importância da lei. Mas, então é isso, então qualquer empresa de qualquer tamanho pode aplicar o MGI. Então vamos lá, falando um pouco mais aí sobre a ferramenta. Então imagina que você tem um formulário, esse formulário ele tem essas 5 dimensões, e dentro de cada dimensão eu tenho perguntas sobre aquele tema. Então, por exemplo, na dimensão de gestão, eu vou ter lá uma pergunta sobre planejamento. Como é o planejamento da empresa sobre a inclusão de pessoas com deficiência? Aí nós criamos uma escala, a gente chama isso de escala Likert, né, que é aquela escala, né, que vai do 1 ao 5, por exemplo, onde eu tenho a pior situação, né, que a gente chamaria aqui da situação com menos maturidade até uma situação com maior maturidade. E o que é menos maturidade e maior maturidade, Oswaldo? Isso. Aí o que a gente fez? Nós mapeamos, né, na época lá que a gente atendia as empresas, a gente foi mapeando, aí eu fiz entrevista com gestores de recursos humanos, com a nossa equipe técnica que trabalhava na época. Então, vou te dar um exemplo. O que é o nível 1 de maturidade em planejamento? É quando a empresa não tem não trata o tema da inclusão de trabalhadores com deficiência no seu planejamento, em nenhuma parte. Eu acho que isso é a maioria delas, né? Eu não fiz essa pesquisa ainda, Fer, mas a minha hipótese, tá? A minha hipótese, isso dá uma boa pesquisa, inclusive. Se você animar, a gente faz essa pesquisa, tá? Vamos fazer um levantamento em uma boa amostra nacional, né, para saber se as empresas estão tratando, incluindo no seu planejamento o tema da inclusão. Aí nós vamos descobrir, mas eu concordo com você que a nossa hipótese, né, como pesquisador, eu diria, a nossa hipótese é que a maioria, e maioria, como você sabe muito bem, né, Fê, é mais de 50%. Então, por que não os 80%, 90%? A minha hipótese é que 80% aí das empresas não consideram o tema no planejamento. Aí o que seria o nível intermediário? Ela não considera no planejamento, Fer, mas tem ações isoladas, porque tem um gerente que tem, né, que gosta de inclusão, já teve uma experiência, ou, né, tem alguns casos interessantes que às vezes a pessoa conhece, tem algum parente, tem algum filho, conhece alguém com deficiência, então é uma pessoa mais sensibilizada, mas percebe a diferença? Uma coisa é ter no planejamento, outra coisa é ter ações isoladas. Isso a gente chama que é um nível intermediário. O que seria o nível 5? O que seria o nível 5? É quando no planejamento da empresa tem objetivos, estratégias, metas e responsáveis bem definidos sobre o tema da inclusão. Ou seja, já consegue organizar tudo isso, já tem um preparo para isso, né? Exatamente. Então, nesse exemplo, né, para a gente entender como que funciona a ferramenta, então é isso. Para cada dimensão, eu vou ter temas como, por exemplo, planejamento, orçamento, participação dos setores, comunicação, essa é a dimensão da gestão. Aí, quando eu vou lá em prática de recursos humanos, eu vou ter perguntas sobre recrutamentos, seleção, capacitação, crescimento profissional, a retenção desses profissionais com deficiência. Né? Ele fica quanto tempo na empresa? Né? A gente tem caso de empresa aí que fala que a rotatividade das pessoas com deficiência é muito alta. Mas por que será? Quais são as principais causas? Por que as pessoas deixam a empresa para ir para outra empresa? Então, Fer, né, continuando um pouquinho aqui ainda sobre o funcionamento da ferramenta, então é isso. Então, a empresa recebe um formulário online, onde ela responde essas perguntas. A gente recomenda que a empresa faça isso com um grupo gestor, né, com mais de um gestor ali, um diretor, com trabalhadores com deficiência que já estão na empresa. Então, ela monta um grupo ali. E na época a gente fez isso muito, né, antes da pandemia, a gente fazia tudo isso presencial, imagina, né? Tudo era presencial, a gente ia até a empresa, eram reuniões muito interessantes. Por quê? É interessante quando você coloca na mesma sala as pessoas para responder a mesma pergunta, aí alguém fala assim,
Um levanta a mão, não, na nossa empresa tem planejamento. Aí o outro fala assim, mas cadê? Me mostra. Aí a Aí, gente descobre o que a gente chama que são os gaps, né? Sim, sim. é o desnível de informação que tem entre as Aham. pessoas. Um acha que é Então, bom, o outro acha que é ruim. então deixa eu te perguntar uma coisa. Essas perguntas são para todos, não são só para os gestores, mas principalmente para os trabalhadores também, então, né? As Sim, a perguntas. gente recomenda que seja um Ou grupo seja, de pessoas. Aí, nesse aham. grupo, eu posso ter os trabalhadores que já estão na empresa, eu vou ter os Ah, gestores, colaboradores, por quê? O IMGI, como diz o nome, né? Índice de Maturidade e Gestão Inclusiva. Então, sim. quanto mais ampla e diversa for a visão das pessoas, melhor será o que a gente chama dessa avaliação. É aquele negócio, né? É o feedback, é via de mão dupla, né, Oswaldo? Tem que ter, né? A pessoa tem Exatamente. que falar e tem que conversar, né? Sim, Porque senão não adianta se não trocar ideia. Falar, ó, isso daqui não tá bom, isso daqui tá. E o outro chama uma coisa, o outro chama outra. Tem que chegar num caminho aí, né? Senão não chega num caminho de exatamente. inclusão realmente. Olha só, vou te dar um outro exemplo. Eu vou lá agora no tema sobre tipos de deficiência, que Aham, está lá na dimensão lá de aspectos legais. Olha que interessante o que eu vou falar. aham, O que é aham, o nível um dentro da maturidade, né? Nível um é o nível mais baixo, tá? Nível 5 é o aham, mais alto. aham, O que é o nível um de uma empresa em relação aos tipos de deficiência? É aquela empresa que contrata somente um tipo de deficiência. É comum a gente encontrar isso. Ah, nossa, na nossa sim. empresa aqui, as pessoas que têm deficiência auditivas deram super certo aqui na empresa, então a gente só contrata pessoas com deficiência auditiva. E o que, Ou o que me seja, incomoda, e o que me incomoda muito, outros, só para endossar um pouco o que você está falando, é quando a gente vai falar de emprego e pedir uma oportunidade de emprego, parece que a gente está mendigando. E sim, aquela pessoa te dá um subemprego. é. E isso Eu vi esses incomoda. dias um artigo que eu achei muito interessante, Fê, e aproveita a oportunidade aqui, né, com o seu podcast aí, né, cada dia mais aumentando essa audiência, de uma prática que ela já existe há mais tempo, mas eu acho que ela ganhou força recentemente, que se chama o currículo invisível, né? Que você coloca o nome da pessoa, mas você não coloca a foto da pessoa, você não coloca se ela tem, na verdade, você tira até o nome da pessoa, né? Você põe só assim, ó, o cargo, né? Por exemplo, professor. Aí você coloca todas as habilidades dessa pessoa, Aham, você não fala aham, se é homem, se é mulher, né? Enfim, você não coloca a idade da pessoa, né? aham, Porque a gente tem aham, hoje, inclusive, o preconceito de idade, né? O chamado etarismo, né? aham, Ou seja, né, aham, aqueles profissionais têm muita experiência, mas passou dos 50 já tem empresas que estão recusando esses profissionais. Então, esse aham. currículo invisível, você olha somente as competências. Aí, se você aprovar, aí você depois vai receber o candidato. Você não sabe se é homem, se é mulher, qual que é a idade dessa pessoa, enfim, olha né, se é ou não uma pessoa com deficiência. Então, imagina que interessante essa perspectiva. Ou Então, vou seja, dar um não. exemplo aqui, para concluir esse exemplo. Então, dos tipos de Aham, deficiência. Aquela empresa que tem uma maturidade nível 5 é aquela que, no aham, quadro de colaboradores, tem pessoas com todos os tipos de deficiência. Aí, aham, nessa hora, eu vou abrir um parênteses aqui para falar do emprego apoiado, obviamente, né? Aí, nessa hora, o aham. emprego apoiado é uma ferramenta muito importante que nos ajuda a ter um conceito para dizer que a empresa tem que contratar por competência e não por tipo de deficiência. Então, É. quando a gente junta, olha que interessante, Fê, quando a gente junta o IMGI, que é o Índice de Maturidade e Gestão Inclusiva, com o emprego apoiado, eu falo que tem duas metodologias aqui fantásticas que, de fato, Aham, geram uma aham. visão diferenciada para o gestor hoje que quer ter um projeto inclusivo. Ou seja, dá um match perfeito, né? Porque é a empresa e o emprego apoiado junto que vai poder mostrar e fazer para dar certo, né? Isso é importante. Exatamente, Entre a empresa e o candidato que está ali, né? Isso é muito legal. Né? exatamente. E o mais importante também, pessoal, não julgar o livro pela capa. Essa ideia do currículo invisível, ela parte dessa frase que você disse, né? É, A pessoa é, já pega o currículo, né, já vê ali, né?
a cor de pele, o sexo, se tem ou não deficiência, enfim. Ou seja, qual que é o impacto disso num processo seletivo? Mas, enfim, esse eu acho que é um grande debate hoje dessa agenda, né, dessa área de recursos humanos, né, tem pessoas boas aí tratando desse tema, trazendo, né, experiências, perspectivas, e quando a gente fala, então, da inclusão, que é o nosso foco aqui hoje, que é a inclusão do trabalhador com deficiência, é isso. Então, eu ainda acredito que o IMG ainda vai ser uma ferramenta muito conhecida no Brasil. Claro, né, aproveita esse espaço do seu podcast aqui para falar dessa ideia que surgiu, né, ela tem um propósito muito importante. Já até em 2017 a gente participou de um programa de aceleração em Belo Horizonte, a gente foi em primeiro lugar, fizemos um plano de negócio, então, mas como eu tive, né, uma transição de carreira, eu tive que parar um pouco dessa ideia, mas ela ainda existe, eu ainda atendo as empresas pontualmente com base no meu tempo, mas aí em breve eu espero trazer novidades aí, né, desse aplicativo. Eu tenho convidado pessoas, e você inclusive é uma delas, né, Fê? A gente tem falado, né, de algumas possibilidades da gente atuar em conjunto, atendendo algumas empresas, então, isso na hora certa também, essas conexões, né, vão ficar mais intensas, mais fortes, e saiba que o IMGI é isso, é uma ferramenta que, por exemplo, né, vamos supor que a Fer fala assim, nossa, eu quero aprender o IMGI, que eu vou começar a atender as empresas com essa ferramenta, ela está à sua disposição. Então, eu faço o convite aqui para quem está nos ouvindo hoje, nos vendo, que vocês possam, né, para quem tem interesse, e ao final aqui vou deixar o nosso site aqui, para vocês fazerem contato. Vai estar aqui no link, a gente pode deixar teu WhatsApp, então, as coisas, as informações aqui no link, então tá joia. Que vai estar, né, se a gente entrar no site hoje lá, né, é o site da minha empresa, que é da Gol, né, que é GO, que é gestão de oportunidades.com.br. Então, lá também tem algumas informações lá, tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, tem o Instagram também, da Gol Gestão de Oportunidades. Então, é isso, a expectativa é que a gente divulgue mais essa ferramenta. Hoje ela é feita no Excel, de forma manual, né, mas por isso que eu estou buscando um parceiro aí para a gente deixar, né, com todas as tecnologias hoje disponíveis, que isso seja algo, né, de fácil aplicação, de fácil comunicação e interação entre as pessoas que vão utilizar a metodologia. E o que eu sempre falo, se a empresa, de novo, né, não coloca no seu planejamento, se ela não tem um objetivo claro de promover a inclusão, o projeto não avança. Parece que é óbvio que eu vou falar, mas o IMGI, quando a gente responde aí ele, né, ele gera uma nota, né? A empresa teve nota 3, nota 2, nota 4,5. E o que foi bom do IMGI, Fê? Que eu visitava as empresas, aí chegava o diretor da empresa, ele só falava coisa boa, né? Imagina, né? Não, que a nossa empresa é super responsável, a gente valoriza a inclusão. Aí eu perguntava assim para ele, mas você já contratou quantas pessoas? Ele falou assim, por enquanto nenhuma, mas nossa empresa é referência em inclusão. Então, como que eu viro lá para esse grande diretor de empresa e falo assim, ó, sua empresa, enfim, ela não é boa nesse tema. Aí, com essa ferramenta, quando ele responde e ele vê a nota, isso fica até mais fácil para a comunicação. Então, eu falo assim, ó, semana passada mesmo, eu apliquei o IMGI em uma empresa, onde o diretor falou assim, né, estava ansioso lá, Oswaldo, qual que foi a nossa nota? Eu falei, a sua nota foi 2,5. Ele falou assim, e essa nota é boa ou é ruim? Eu falei, você está na metade do caminho, é 50%. Você tem coisas muito boas e coisas muito ruins. E o gráfico, aí, o interessante do IMGI é que ele gera um gráfico onde ele vai mostrando essas pontuações, né, de cada tema do índice. Então, o que acontece? O gestor, o diretor da empresa, a equipe, né, todos os envolvidos, você vai olhar para o gráfico de uma forma geral e vai ver o que você tem como ponto forte, como ponto fraco, e o que a gente percebe é isso. Pelo aplicativo, ele vai mostrando como é que a empresa está caminhando em relação à inclusão daquela pessoa com deficiência como um todo, né? Exatamente. A ferramenta, de uma forma geral, Fer, ela não vai olhar de forma individual para cada trabalhador com deficiência, vai olhar o contexto da gestão do todo, exatamente. Mas olha que interessante, a partir do que você falou, tem empresas que a gente, exemplo, no início do ano eu apliquei o IMGI, então ela tem lá uma nota. O que a gente já planejou? Que no início do ano que vem nós vamos aplicar novamente, para saber quais dimensões tiveram melhoria ou piora.
Mas você não Então, acha por que quê? de um A ano em um ano. vantagem do índice qual é? Que você faz esse diagnóstico, né, consegue saber os pontos fortes e pontos fracos, faz um Aham, plano de ação aham. orientado para cada variável dessa e você pode acompanhar de forma sistemática, a cada 6 meses ou a cada 12 meses, o tempo que você achar necessário. Então, isso que eu ia perguntar, você não acha que um ano para avaliar não é muito? Você não acha que seria melhor fazer isso de 6 em 6 meses para ver como é que tá? Ou Bom, isso isso aí eu depende vou. de cada Ok, empresa? com base na minha experiência, eu diria assim, ó, pelo menos a partir de 6 meses, né? Eu concordo, a Aham, partir de seis aham, meses, na verdade, o que que eu recomendo? O plano de ação que se cria depois que você preenche o IMGI, a minha aham. proposta é que a empresa acompanhe mensalmente, né? Uma Ah, vez por sim, mês tem uma reunião, ah, né? sim, Muitas ah, empresas sim. eles chamam de comitê inclusivo, né? Comitê de gestão inclusiva, né? Aham, Grupo de trabalho de inclusão, aham, onde as aham, pessoas se conectam ali, né? Com esse objetivo de aham, promover a inclusão. Então, na prática, sim, uma vez por mês eu recomendo que você acompanhe o plano. Bom, se já uhum, teve impactos no IMG e no índice, então eu uhum, diria que é pelo menos 6 meses, mas, em geral, as empresas têm aplicado, que utilizam, têm aplicado a cada 12 meses, porque mês a mês você já sabe o avanço, mas isso, eu falo assim, isso é uma opção da empresa. O importante é que, de tempos em tempos, ela aplique o IMGI para ela saber o antes e o depois, e, de fato, ela consiga, então, acompanhar a sua evolução. Claro, aham, negociar com a diretoria, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar a dimensão de orçamento. Sabe qual que é o nível mais de menor maturidade quando a gente fala de orçamento? É quando literalmente a empresa não coloca nenhum recurso financeiro para projetos inclusivos. Ela quer fazer tudo de graça. Inclusive ligar para você, né, Fer? Ô, Fer, nossa, eu adoro o seu trabalho, você podia fazer uma palestra gratuita aqui na minha empresa? é o que mais acontece. Aí você tem que virar para a empresa, Fer, e falar assim, ó, eu sou uma empreendedora, eu estudei, eu tenho um curso superior, sou pós-graduado, e o meu trabalho hoje é esse, é mudar a sociedade. A gente chama isso de negócio social. Então, ou No, seja, as empresas que têm uma maturidade nível 1, que é a maturidade mais baixa, é esse tipo de empresa. O que é a empresa maturidade nível 5? Ela tem um orçamento definido, aprovado anualmente para investir, não só em aham, palestras, recursos de acessibilidade para aqueles uhum, trabalhadores que precisam de apoio, né? Cair de novo, eu vou lembrar do emprego apoiado. O que o emprego apoiado faz? Ele muda aquela lógica tradicional que primeiro você tem que preparar a pessoa com deficiência para depois incluir no trabalho. O emprego apoiado vai perfeito. falar que não. Você pode treinar a pessoa diretamente no posto de trabalho. Isso que os artigos, né, demonstram ao longo de mais de décadas de uma metodologia que surgiu lá nos anos 70 nos Estados Unidos, né, e hoje já está É, difundida no mundo inteiro. Então, e nessa falando. hora, a empresa precisa ter essa maturidade, né, e a gente está Aham. vendo, a gente vai medindo isso com essas perguntas que tem no formulário do IMGI. E falando sobre isso, é muito importante você falar sobre isso, porque o que eu mais escuto, é, não só de mim, porque eu não sou a única deficiente do Brasil e do mundo, Fer, eles me colocam lá e me dão alguma coisa para eu fazer e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Porque se uma pessoa cega, por exemplo, ela precisa de ter uma acessibilidade no computador. Ela precisa de ter um leitor de tela, né? Para poder fazer as coisas básicas, como assim dizer. E a empresa não dá esse básico, né? Para ler um PDF, por exemplo, né? Então isso é muito importante. Por isso que me incomoda esse subemprego. Entendeu? Sim, Parece que a gente tá pedindo uma esmola, e não é uma esmola. É um trabalho como outro qualquer, como o seu, como de qualquer pessoa, claro. sabe? É. E olha que interessante, Fê, quando você fala isso, ó, o MGI também trata desse assunto que você falou. Existe uma dimensão lá que se chama crescimento profissional. Olha que interessante essa pergunta, né? Que vai medir a maturidade da empresa. Você já ouviu aquelas histórias que é muito comum também, né? Você vai em um evento, aí chega alguém da empresa e fala assim: nós temos um funcionário, né, com deficiência que já está na nossa empresa há 20 anos, né? A gente contratou ele até antes da lei de cotas. Aí, né, fala aquilo aí como um bom exemplo,
Aí depois, quando você vai entender, aquela pessoa continua no mesmo posto de trabalho há 20 anos. Não teve nenhum crescimento, E desenvolvimento fazendo a fazendo mesma também, coisa. fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Aí, bom, o que a gente tem que pensar aqui, gente? Vamos pensar juntos aqui, vamos refletir, né? Será que, enfim, essa pessoa está feliz? Quem de nós, seja pessoa com deficiência ou não, vai ficar 20 anos fazendo a mesma tarefa, a mesma atividade? E aí vou falar um pouco, né, que é um tema que você é especialista aí, Fer, que é o do capacitismo, né? A gente conta a história dessa pessoa como se fosse uma coisa vitoriosa, como exemplo. E É, pode até ser, mas não necessariamente. Então, é, cuidado para a gente também não fazer de algumas histórias exemplos que não são bons exemplos. Então, a reflexão que a gente faz perfeito, do IMGI é: eu estou perfeito. aqui há 20 anos na empresa, tá, mas eu fui motivado, os treinamentos na empresa tinham acessibilidade, que é uma Me outra dimensão do colocaram ali, IMGI, me tá? Tem uma outra colocaram ali dimensão, para fazer treinamento. aí coloca no É, treinamento, só que tem acessibilidade, né? Seja aham, independente do tipo de deficiência. E a gente tem uma outra dimensão do IMGI que a gente também pergunta sobre isso, né? Como que é a capacitação das empresas, né? Dos funcionários. Aí geralmente as empresas falam, não, todos aqui na empresa são capacitados, mas quando você chega nos colaboradores com deficiência, você começa a falar com eles vão falar assim, mas o treinamento fica no auditório no segundo andar que não tem acessibilidade arquitetônica. Não tem intérprete de Libras, não tem material acessível. Aí a pergunta é, a reflexão, será que esse treinamento está capacitando os trabalhadores com deficiência daquela empresa? Aí não, depois falam não, que eles não querem participar. Aí fica um jogo, né? Que a pessoa fica com, né, o trabalhador com deficiência, às vezes ele também não assume uma postura proativa, então ele também fica com medo, né? Nossa, não vou ficar pedindo muito, senão vão achar que, né, que eu estou querendo privilégio. Não, ele tem direito ao apoio. com Ele precisa certeza. adequar o posto de trabalho, a sua função, ele tem que ter condição para fazer o seu melhor. Então, Afinal de contas, até nisso, o IMG também vai ajudar a empresa a pensar sobre essas alternativas. afinal de contas, não é querendo bater nas empresas nada, mas, pô, qualquer pessoa que vai entrar no trabalho, ela tem um processo, seja com deficiência ou não, ela tem um processo de adaptação. Então é um jogo ali que precisa ser feito pro processo de adaptação. E isso também é válido para nós e é válido para qualquer pessoa. Cada um tem um ritmo e precisa ser respeitado, precisa conversar com o outro, ver as necessidades, né? Porque, por exemplo, eu saio de um trabalho de vendas para um trabalho de escritório. Pô, eu vou ter que me adaptar. Foi essa vaga que surgiu, eu tô precisando de trabalho. Ok, mas calma, eu preciso me adaptar a esse novo trabalho. Então tem que ter esse jogo de cintura, né, Oswaldo? Exatamente, Feri. E a partir dessa sua fala, então, o que a gente percebe? Que o IMGI, então, ou seja, ele vai te apontar 20 variáveis, que a gente pode chamar de 20 temas, onde a Aham, empresa, então, passa a ter uma visão mais ampla sobre esses processos de inclusão do trabalhador com aham, deficiência. Então, os feedbacks que a gente tem, né, do artigo já que a gente escreveu e esse último que vai sair agora esse ano, assim que ele sair eu vou aham. mandar para você, depois a gente anexa na descrição aqui também lá no Mas seu eu. canal do YouTube, Aham, né, aham. do podcast Inclusão Eis a E você Questão. vem aqui de novo, você vem aqui de novo Sim, falar mais a sobre gente isso. conta novidades aí, com certeza. Então, qual que é o feedback que a gente tem, Fê? Quando a empresa aplica o IMGI, né, a gente ouve coisas do tipo, nossa, agora eu sei por onde eu vou seguir, eu consigo priorizar quais são as ações que eu tenho que dar foco no curto prazo, médio prazo, longo prazo. E vou falar uma coisa aqui importante, que esse material, inclusive, ajudam as empresas, gente, a conversar com o Ministério Público, né, que tem a função de fiscalização da lei. O que a gente ouve nesse setor, quando a gente vai nos eventos dos auditores fiscais, é que quando chega na reunião de fiscalização, a empresa faz de tudo para falar por que ela não consegue cumprir a lei de cotas. E os auditores já estão cansados disso, né? Então, o IMGI é uma ferramenta, então, gerencial, que é uma linguagem adequada para o gestor, para que ele, então, crie alternativas, condições, ou seja, um plano de ação que reflita a realidade que ele tem dentro da própria empresa. Então, fica o convite aí para as empresas conhecerem essa ferramenta aí, para poderem aplicar, treinar a sua equipe de recursos humanos
E, né, mais uma vez, né, quando a gente, né, estando aqui com você, Fer, né, a gente sempre vai falar do emprego apoiado, então é uma metodologia que, junto com, Sim. de fato, colocar uma visão ampla, ampla e posso dizer sustentável para que a sua empresa aí consiga ter projetos mais inclusivos. Ou seja, não tem desculpa agora para não incluir, né? Eu acho Com que isso certeza, é tem importante. ferramentas, tem conceitos, né? E às Tem vezes as todo um empresas precisam, tem né, de todo ter essa iniciativa, essa vontade aí, né? A lei de cotas está aí, né, para ajudar a impulsionar isso, ela tem um papel importante nesse contexto, mas, ou seja, mas se a gente pegar a média anual hoje do Brasil, segundo dados recentes aí, né, arredondando os dados, cerca de 55% das empresas hoje no Brasil cumprem a lei de cotas. Bom, podemos olhar isso como, né, como bom, como ruim, quando eu pego a série histórica, tá? Desde os anos 2000, onde começou realmente o crescimento do número de trabalhadores com deficiência no Brasil, do ano 2000, 2010, né, na verdade, 2010 para cá, a cada ano a gente tem mais trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho. Tirando a pandemia, obviamente, né, que tivemos aí, né, vários desligamentos, mas historicamente a gente avançou. Só que, ou seja, né, nós estamos falando de quase metade das empresas ainda não cumprem a lei de cotas. Para não Ou seja, falar que da metade que cumpre, né, será que esses trabalhadores estão bem incluídos? Estão pois sendo é, respeitados no seu direito? Têm apoio? pois é. Então, na Como verdade, é que... todas as empresas, né, sejam aquelas que cumprem ou não a lei, têm Uhum, oportunidades de melhoria, seja com o uhum. IMGI, que é o Índice de Maturidade e Gestão Inclusiva, seja utilizando, por exemplo, o emprego apoiado. Ou seja, será que ele tá fazendo um bom trabalho porque ele tá gostando ou porque ele não foi tão bem incluído, né? Porque Exatamente. entrar pode ser até fácil, mas será que ele continua? Será que ele tá feliz? Porque é o seguinte, vamos fazer um paralelo aqui agora. Toda empresa Toda empresa, ela precisa de um plano, ela precisa de um cronograma. E fazendo esse projeto do MGI, por exemplo, também é um projeto, é um cronograma e tem um plano a ser seguido. Para que se precisar mudar qualquer rota, você vai lá e consegue mudar a rota e arrumar o que tem que ser arrumado, né? Exatamente. E- E mais do que um plano, Fer, é um plano temático, né? Por que temático? Porque ele traz aprendizado sobre a inclusão. Né? Que aí, se eu Aham, for usar a sua frase só para, né, a gente pensar perfeito. juntos aqui, colocar como exemplo, eu posso Aham. fazer um plano para não cumprir a cota. Parece esquisito falar isso, não parece? É esquisito num primeiro momento. Hiper. Só que se a empresa não tem uma visão inclusiva, ela faz até um plano. Mas o plano é para. Né, são ações que não são inclusivas, então, ou seja, ele não vai, né, não vai conseguir contratar trabalhadores com deficiência, não vai conseguir incluir, ou melhor, construir um ambiente inclusivo. Então, mais do que um plano, né, essa é a grande contribuição do IMGI, é também, além do plano, claro, né, de trazer ali estruturas, né? Se a gente for pensar num plano de ação muito simples, né? O que, quem, quando, como, porquê, quanto, né? O famoso 5W2Hs, né? Uma metodologia muito conhecida aí, né? Aham. Mundialmente, para a gente fazer Uhum. um plano de ação. Só que mais do que isso, eu tenho as dimensões, são 20 dimensões do IMGI ali, onde eu consigo ter esse olhar de fato voltado para a inclusão. Aí sim, né? Eu vou ter metas com maior qualidade, e vou gerar ações aí que vão de fato impactar positivamente nesse ambiente mais inclusivo. E sabe o que é importante? Uma coisa para dizer? Você nasceu gerente? Não, você não nasceu gerente. É, uma carreira para ser bem feita, ela tem que começar aos poucos. Você nasceu andando, você nasceu conversando, você nasceu. Ninguém nasceu. Então, vai evoluindo aos poucos, né? Parece óbvio o que eu vou dizer aqui, mas se eu perguntar, pessoal, quem acredita na inclusão? Todo mundo. E aí eu perguntar, e quem realmente inclui? Né? Aí algumas mãos vão começar a baixar, né? Assim, Entendeu? levemente, né? Entendeu?
Então, a gente tem que pensar um pouco sobre essa questão. E eu espero, Oswaldo, que, cara, que a gente possa fazer uma sociedade mais inclusiva, que as pessoas não olhem pra gente com capacitismo, que, eu tenho uma pessoa com deficiência, é, como é que eu vou incluir agora? E a gente tem evoluído para esse processo. O Oswaldo está aqui para falar sobre isso. E a gente tem mais é que incluir. Porque não é? Eu não estou pedindo. Eu tenho o direito de trabalhar. E se fosse com você? Se fosse teu filho? Se fosse você? Porque é o seguinte, é, se você perguntar para você hoje, você queria ter uma deficiência? A maior parte das pessoas vão dizer que não. Mas tá, eu tenho uma deficiência. Aconteceu um acidente com você e você ficou deficiente. E agora? O que eu vou fazer com isso? Não é o que aconteceu. É como eu vou lidar a partir de agora que eu estou deficiente. Por isso que a gente precisa de uma sociedade mais inclusiva e mais aberta. Para praticar a inclusão em qualquer lugar. Principalmente hoje, que a gente está falando de empresas. Eu já estou com 40 anos e ainda estou tentando me recolocar no mercado. E graças aos patrocinadores, eu estou podendo trabalhar e levar inclusão junto com o Oswaldo, junto com todas as pessoas que passam por aqui. Então, é isso. Eu queria deixar também de reflexão, né, Oswaldo? Ok, Fê, né? Eu que agradeço essa oportunidade de estar com você aqui nesse espaço e vamos cada dia mais falar sobre mais inclusão, né? Temos que falar das boas práticas, dos bons exemplos, falar de metodologias, de conceitos. Então, desejo aí mais uma vez muito sucesso, né? E nesse seu novo ciclo também agora como empreendedora, né? Porque quando a gente fala muito de lei de cotas, né? Trabalho de carteira assinada. Mas é importante dizer também que o empreendedorismo, né, das pessoas com deficiência também cresce cada vez mais. Então, o empreendedorismo hoje é alternativa, é opção, né, para muitas pessoas hoje no Brasil de vários níveis, né, de várias camadas sociais, de vários perfis econômicos, educacionais. Então, empreender é tão bom quanto, né? Então, seja bem-vindo ao clube. Eu também, desde 2018, eu me considero também um empreendedor, tenho a minha empresa, né? A gente realiza cursos, né? Damos aulas, fazemos vários projetos. Então, de uma forma geral, o que a gente entende é que as pessoas façam as suas escolhas, né? Essa que é a grande questão, né? Trabalhe com o que goste, né? Trabalhe em projetos aí que sejam relevantes e com certeza você vai começando o seu novo caminho aí e vamos seguir juntos aí para termos mais parcerias aí, ações em conjunto e que com esse espaço que você hoje, né, desenvolve aqui, que é o podcast Inclusão Eis a Questão, né, que esses bate-papos aqui, que é bem interessante, que é mais descontraído, a gente fala de coisas bem importantes aqui, cheguem a várias pessoas e que isso, de fato, impacte aí em uma sociedade mais inclusiva. Um grande abraço e nos vemos em um próximo episódio. Obrigado, Oswaldo. E por tudo isso, pessoal, eu quero agradecer a todos os patrocinadores que acreditam na inclusão para que esse podcast possa acontecer. Então eu vou agradecer mais uma vez, porque graças a vocês eu estou podendo ser empreendedora e poder trabalhar e levar cada vez mais inclusão para vocês. Então eu quero agradecer aqui, a Gadalf, Corcan, Espaço Católico São Bento, Interarte, Dr. Prajá, Farmaela, Paroímpa, Aneia, Lubrificantes Grossi, Well Informática, Clínica Intervivas, Igor Lorenzato, Assessoria Esportiva, Sorveteria Elite. Então, graças a vocês por acreditar em mim, por acreditar na inclusão, eu posso estar levando mais inclusão para todos vocês. Obrigado. Eu vou pedir para vocês, todos que estão assistindo, o nosso podcast Inclusão Eis a Questão, para dar aquela força no canal, clicar no botãozinho lá
inscrever e apertar o sininho e poder compartilhar mais inclusão para todos. Porque só assim eu não faço inclusão sozinha. Eu dependo de vocês para a gente tornar essa sociedade, as empresas mais inclusivas. Tá bom? Valeu! Obrigado, Salto! Obrigado a todos! Um beijo!